Bom dia para todos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente o seu dia, o nosso dia, né? Esse início de semana, estamos mais uma vez aí, né? Iniciando aí esse desafio de finalizar os, a leitura bíblica em 72 dias, né? E, e hoje é o sexto dia, né? Sexto dia, e é uma alegria a gente poder estar junto nesse desafio aí, tá bom? Então, que Deus possa abençá-los grandemente. Hoje eu estou com uma proposta bem interessante, em que, no livro de Números, capítulo de número 13 e 14, Números 13 e 14, é uma história ali, quando Moisés envia aqueles 12 espias para espiar a terra que era deles, ou seja, a terra da promessa. Assim como o povo de Israel, nós também temos promessas. Temos promessas: salvação, cura, libertação, provisão, paz, alegria, regozijo, vida plena. Nós temos promessas. Nós não precisamos enviar espias para ver se essa terra é boa ou não, porque a maioria de nós, com certeza, já experimentou o cumprimento de algumas promessas em suas vidas. Provisão, cura, libertação de ente querido e por aí vai. Só que aquele povo, eles haviam experimentado milagres quando Deus enviou aquelas pragas contra o Egito para que eles pudessem ser libertos. Eles haviam experimentado provisão no deserto. Só que havia algo mais que eles tinham ainda alguma dúvida com relação se Deus iria cumprir ou não. Muitas vezes nós também nos identificamos com isso. Às vezes a gente não acredita naquilo que Deus já fez, já falou e vai fazer. A gente não acredita. Por quê? Porque às vezes a dificuldade do momento fala mais alto do que a fé naquilo que Deus falou. Então, aquele povo, quando os espias voltam, trazendo relatório, ele fica desesperado. Puxa, não vai dar. Não vai dar. Vamos voltar para o Egito. Deus falou que a terra era nossa, mas tem muita dificuldade, tem muito gigante, tem muito problema, né? É muito difícil, é impossível da gente chegar lá. Assim nós também, principalmente quando a gente olha para a nossa realidade hoje, cada um na sua realidade. Quando lembra das promessas de Deus, fala assim: puxa, isso é muito difícil de acontecer. Mas aí a mensagem de Caleb. Se eu tivesse um nome para dar essa reflexão, é Mensagem de Caleb, no capítulo 14, no verso de número 8 e verso de número 9, está o texto onde vamos extrair alguma reflexão, alguns princípios que é muito interessante para a gente conquistar as promessas, para a gente conquistar a terra prometida, a vitória, a bênção, o escape, o livramento, a provisão. Essa mensagem de Caleb começa dizendo assim, ele chega para o povo e diz assim, verso 8: se o Senhor se agradar de nós, se Deus se agradar de nós, como é que a gente agrada a Deus? É dançando, é cantando, é falando, é fazendo boas obras? Não, biblicamente não. A Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, só agradamos a Deus quando a gente empreende desafios de fé. Só agradamos a Deus quando a gente caminha por sobre aquilo que Deus falou que vai fazer, que está fazendo. Aí nós estamos exercitando a fé. Aí você vai lá para o livro de Salmos que diz assim: agrada-te do Senhor, ele considerará o desejo do seu coração. Mais uma vez eu pergunto: como agradar ao Senhor? Como agradar-se do Senhor? É pela fé. Então, Caleb, ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, ou seja, se a gente der passo de fé, ele nos fará entrar nesta terra onde mana leite e mel e dará a nós. Quer dizer, pessoal, se a gente resolver ir para cima,
A vitória é certa. Vamos caminhar, vamos dar passos de fé. E o verso de número 9 diz assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Como é que a gente se rebela contra o Senhor? Quando a gente não faz, não vive aquilo que Ele quer que a gente viva e faça. Aí a gente se rebela, a gente se revolta, a gente não faz aquilo que é para fazer, a gente não vive, acaba não vivendo aquilo que é para viver. Então não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra. Muitas vezes a gente tem medo de perder o pouco que às vezes tem, medo de sair para um lugar que aparentemente é inseguro, medo de descer do barco. Pedro desceu do barco, andou por sobre as águas, os outros não, ficaram com medo. Muitas vezes a gente não entra na terra prometida, não entra na vitória, não entra na bênção, porque a gente tem medo. E o medo é fé no inimigo. A gente acredita mais no diabo do que em Deus e na sua palavra. Então ele diz assim: e não tenha medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. Ou seja, aparentemente, eles são mais do que nós. Mas nós somos maioria. Nós somos maioria. E ele continua dizendo: a proteção deles se foi. Ou seja, não tem como. O escudo, a espada, as fortalezas deles não será resistência para nós. Porque a proteção maior deles não está com eles, está conosco. O Senhor está conosco, ele continua a dizer. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Mais uma vez ele repete: não tenham medo dele. Então, essa semana, no decorrer dessa semana, de repente, você vai entrar em promessas, no cumprimento de promessas que, de repente, há anos você está esperando e aguardando. Sabe por quê? Porque você vai olhar para essa mensagem de Caleb e vai dizer para a sua alma: vamos para cima, vamos para dentro, vamos crer, não vamos recuar, vamos avançar, porque quem abre portas é Deus, quem fecha a porta é Deus, quem remove pedra do tropeço é Deus, e Ele está conosco, Ele está com você, Ele está comigo. Que tal nós vivermos a promessa de Deus em nossas vidas? Deixarmos de ficar no deserto e achar: não, tá ruim, mas tá bom. Ah, tá dando para sobreviver. Aquele povo não creu nas promessas de Deus. Não avançaram, não deram passos de fé sobre as promessas de Deus. Resultado? Morreram no deserto. Tem muita gente que morre sem viver as promessas de Deus. Ah, mas eu tenho uma palavra profética. Ah, mas Deus falou comigo. Ah, mas Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Todos nós temos promessas, mas só vai viver as promessas aqueles que avançam, porque Deus não tem prazer nas almas que recuam. Então é tempo de avançar, é tempo de conquistar, é tempo de olhar não para os inimigos da terra, não para os gigantes, mas olhar para Deus, olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Feche seus olhos por um instante, vamos orar mais uma vez. Pai, nosso coração é grato a Ti. É grato a Ti pelas Suas promessas. É grato a Ti pelo Seu amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nosso coração é grato a Ti porque esse amor foi com que o Senhor viesse em nosso encalço e nos alcançasse, nos resgatasse do lamaçal do pecado, colocasse os nossos pés sobre a rocha e um cântico de louvor em nossos lábios. Muito obrigado. E como se isso não bastasse, perdoaste os nossos pecados, escreveste o nosso nome no livro da vida e liberaste sobre as nossas vidas mais de 8.000 promessas. Meu Deus, que cada um de nós possam viver essas promessas dentro das necessidades e realidades do presente da vida de cada um. Abençoa, traga saúde e cura sobre a vida da mãe da Janaína, sobre a vida da Juliana, sobre a vida de todos aqueles que estão enfermos.
Traga provisão, Senhor, sobre a vida de cada um dos necessitados, provisão financeira, provisão emocional, provisão espiritual, provisão que capacita os teus filhos a enxergar além dos obstáculos, além das circunstâncias. Meu Deus, em nome de Jesus, e tudo aquilo que é contrário a isso, que caia por terra, todo medo, todo espírito de medo, seja arrancado dos nossos corações, porque o espírito que o Senhor nos deu é de coragem, é de ousadia, é de equilíbrio, que seja esse espírito a ganhar evidência nas nossas ações, no nosso estilo de viver. Então, em nome de Jesus, aquieta esses corações que de repente têm desafios nessa semana, vão partir para conquistar a terra prometida, que eles possam ter essa coragem de Caleb, essa ousadia de Caleb, crendo que o Senhor é conosco. E quando o Senhor está conosco, não há gigante que permaneça de pé. Então, seja conosco, nos ajude, nos abençoe, provisione, dê uma capacidade criativa também, nos direcione para aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, nessa semana. Ah, Deus, eu sei que mais do que peço, imagino, o Senhor já tem reservado em nós, então seja conosco. Pai, no nome de Jesus que eu te peço, e no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. E amém, e amém. Amém, queridos? Deus abençoe e vai aí para vocês agora. Vamos ver se eu consigo. Mandei. Olha que coach bacana. Os perdedores se concentram no que eles estão passando. Ou seja, aquele que já perdeu, aquele que já era, ele se concentra naquele que está perdendo. Ai, meu Deus, perdi mais isso. Ai, meu Deus, como é que vai ser agora? Esses são os perdedores. Mas os campeões, e eu e você em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, ou seja, somos bicampeões, tricampeões, tetracampeões, né? Pentacampeões. Nós somos campeões. Os campeões se concentram no que eles estão almejando, buscando, indo atrás. E nesse dia, nessa semana, você possa ser um campeão, uma campeã em nome do Senhor Jesus. Olhe para o alto, olhe para cima e vá crendo que maior é aquele que está com você, mais são aqueles que estão com você e não tem como. Eu e você, em Cristo Jesus, por meio dele, nós somos imparáveis. Imparáveis. Seja alguém imparável hoje no seu trabalho, nas suas áreas de influência e glorifica o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe grandemente aí a sua vida. Tenha uma excelente semana. Mas